Quinto ano, olá, tudo bem? Aulinha do dia 13, né, de sexta-feira. Eu decidi gravar um videozinho porque nós temos duas atividades e aí eu queria falar um pouquinho sobre os dois conteúdos, tá? No segundo bimestre, é a primeira parte que a gente vai estar vendo. No segundo bimestre, nós falamos um pouquinho sobre o sistema respiratório, né, e sobre o sistema digestório. E no primeiro bimestre também a gente conversou um pouco sobre isso. Aí no segundo bimestre nós trabalhamos algumas doenças, né? Vocês lembram? Do aparelho circulatório, tá? Nós falamos sobre hipertensão, até tinha na avaliação de vocês, né? Nós falamos um pouquinho sobre hipertensão, sobre diabetes, né? Sobre colesterol um pouquinho, enfim. E aí agora ficaram faltando algumas doenças, né, do sistema respiratório, tá? Então, as doenças respiratórias são condições que acometem desde as vias aéreas superiores, que são o nariz, né, essa parte da faringe, laringe, essa parte que a gente vê, né, essa parte que fica na cabeça e no pescoço, então as vias aéreas superiores, tá? Como, por exemplo, uma das coisas que muitas pessoas têm, né, principalmente nesse tempo seco, é sinusite. Então, a sinusite, ela é das vias aéreas superiores, né? É nessa região aqui, da parte de cima do sistema respiratório. E também doenças das vias aéreas inferiores, que aí seriam os brônquios, o próprio pulmão, tá? E os bronquíolos. O quadro pode ser agudo ou crônico. Agudo é quando você tem a doença de vez em quando, tá? Crônico é quando você tem direto. Então, por exemplo, a sinusite. Quem tem sinusite, geralmente é um quadro crônico, tá? Que direto a pessoa tem isso. Mas também tem pessoas que têm a sinusite de vez em quando só. Então, já não é um quadro crônico, tá? Independente da duração, essas doenças causam grande incômodo ao paciente, visto que a respiração é uma função vital para a sobrevivência. De fato, existem épocas do ano nas quais as doenças associadas ao aparelho respiratório se manifestam com maior incidência, sendo o inverno a principal delas, e principalmente aqui na nossa região, que nós temos um inverno muito seco, né? Então, nós temos, além do frio, nós temos a poeira, né? Que também auxilia o aparecimento dessas doenças. O clima seco favorece para que as partículas fiquem dispersas no ar e, consequentemente, potencializa as infecções. Além disso, ambientes fechados e com aglomeração de pessoas também aumentam o risco de contaminação entre a população. Mas, afinal, quais seriam os principais tipos de doenças respiratórias? Então, vamos ver. Aí, aqui, eu já vou explicar também a atividade que vocês precisam fazer, tá? Aqui nós temos a asma, que é um tipo de doença respiratória, a bronquite crônica, que acomete muito crianças, tá? A asma não é tão comum, mas a bronquite crônica acomete muitas crianças. A pneumonia, que ela é uma inflamação, né, de alguns componentes do pulmão. A rinite alérgica, né, que é aquele resfriado, aquela gripezinha alérgica, não é provocada por vírus, é alergia mesmo, de poeira, de mofo, de umidade, enfim, tá? É quando você espirra muito, né, mas você não tem outros sintomas de gripe. A sinusite, como eu falei, que é a inflamação dos sinos, né, que são estruturas que a gente tem assim no rosto. E a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Bom, o que é que também a DPOC é conhecida também como enfisema pulmonar, tá? Então, essas são as mais comuns, as doenças respiratórias mais comuns. Qual é a atividade de vocês? Vocês vão ler o que cada doença ou o que nós temos em cada doença aqui. Nós temos os sintomas, que é o que o organismo apresenta para a gente saber, né, que pode estar com essa doença. O que é essa doença? Qual é o tratamento para essa doença e quais as maneiras de prevenir essa doença, para a gente não ter, tá?
Em cada uma dessas linhas, dessas doenças, falta um item, tá? Então, aqui na asma faltam os sintomas, na bronquite crônica falta o tratamento, na pneumonia falta falar o que é a pneumonia, na rinite alérgica a prevenção, na sinusite e na DPOC os sintomas. O que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar na internet, no celular de vocês, enfim, e completar o que está faltando de cada doença, tá? É bem simples de pesquisar. Hoje você vai falar assim, vai colocar lá no Google, né, lá no seu celular ou no computador, vai pôr assim, sintomas da asma. Aí lá já vão aparecer, né, o que a pessoa que está com asma geralmente apresenta, tá? Então, uma atividade bem tranquila de você fazer. E no ensino religioso, a gente vai falar um pouquinho sobre os ritos, tá? Nas religiões existem diferentes tipos de ritos, que por sua vez são compostos por rituais. Então, cada religião, independente da religião que cada um de nós, de vocês, segue, nós temos alguns ritos de passagem, né? Por idade, ou você estudou até determinado assunto, né, na sua religião e depois vai passar para outro, então tem um rito, alguma coisa que simboliza isso dentro da sua igreja. Ou dependendo da sua idade, né, você vai passar por isso, tá? O rito é a categoria mais ampla, como rito de passagem ou de cura, enquanto o ritual é o conjunto de gestos e ações que compõem os ritos. Muitas religiões possuem ritos de passagem, como o batismo, por exemplo. O que os diferencia são as formas ritualísticas. Então, o batismo de Jesus foi um ritual que marcou um momento muito importante para o cristianismo e é até hoje parte dos ritos religiosos cristãos, tá? Então, lá geralmente a religião católica, ela tem o rito de batismo numa pia batismal, com vestimentas brancas, joga, né, a água na cabecinha da criança ou até do adulto, porque adultos também se batizam, quem não se batizou mais novo, ou troca, né, de religião. Muitos evangélicos, né, muitas linhas evangélicas têm o batismo com imersão na água, né, numa piscina, num lago, num rio, enfim, que molha toda a pessoa, né? Então, assim, é uma maneira tem os ritos de apresentação, nasceu a criança, vai lá na frente, apresenta, né, que são filhos de um casal determinado, da comunidade, enfim. Então, tem várias, né, as mais conhecidas, e nós temos também um bem conhecido também, que é o casamento, que é um rito, né, de passagem da vida de solteiro para a vida de casado. E cada religião tem a forma de fazer isso, tá? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão colorir essa imagem que significa o batismo de Jesus, tá? E aí, aqui embaixo, vocês vão colorir de acordo com o que está falando a legenda, tá? Cada espaço com número, você vai colorir de uma cor diferente. Então, os espaços que tem número 1 de azul, o 2 de amarelo, os espaços que tem o 3 de roxo, 4 marrom e 5 pêssego, ou tipo cor de pele, né? Alguma coisa assim. Para vocês descobrirem que tipo de desenho a gente vai ter aqui, tá bom? Essa é a nossa atividade de hoje. Gostaria que vocês tivessem um ótimo final de semana. E lembrando que semana que vem a gente começa com as aulas complementares no contraturno, tá? Então, a minha aula eu sempre vou estar enviando ela à tarde e vou estar encaminhando no grupo pela manhã a aula da professora Luciana referente àqueles 2 livrinhos que vocês receberam, tá? Então, a aula da Luciana, as atividades complementares são daqueles 2 livrinhos. A gente vai estar fazendo a correção de algumas atividades também, eu vou estar mandando, mas ela vai trabalhar específico com isso e eu vou estar colocando no grupo de manhã. E à tarde a gente vai continuar com os livros que nós já vínhamos trabalhando na minha aula, ok? Um abraço apertado, um ótimo final de semana a todos.